Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 13 de julho de 2021. Gente, o assunto de hoje não poderia deixar de ser a rebelião do povo cubano contra a ditadura do Partido Comunista daquela ilha caribenha. Eu estive em Cuba em 2015 e o que vocês vão ouvir aqui é parte da minha experiência, daquilo que eu vi, ninguém me contou. O comentário do vídeo de hoje vai ser sobre isso, mas antes eu quero agradecer a você que está doando pelo Pix e pela conta bancária do canal. A sua doação é muito importante para aumentar a estrutura do canal, ampliar o alcance dos meus vídeos. Lembrando que este é um canal que faz análise política com viés conservador, à luz da ciência política e da teoria da comunicação, em vídeos curtos. Se você ainda não o fez, quero convidá-lo a se inscrever no meu canal do Telegram, o Dextra by Paulo Moura. Lá eu posto diariamente os links das notícias e análises do meu site, o dextra.jor.br, e logo cedinho da manhã os links dos vídeos aqui do canal. O Telegram, gente, é o que tudo indica, é o último território livre da internet brasileira. Se eu for censurado, lá você continuará em contato comigo, tendo acesso aos links das minhas matérias e dos meus vídeos, mas por segurança criei também um canal alternativo na cos.tv. Dextra Jornalismo se chama o meu canal lá. Inscreva-se no meu canal do Telegram e lá na cos.tv que você não perderá contato comigo. Muito bem, gente. Como é que eu tomei contato com a rebelião do povo cubano? Recebi um WhatsApp de um amigo meu logo à noite de domingo com o link do Facebook de um canal lá chamado Antena Cubana, que eu imagino que seja um canal oficial do Partido Comunista Cubano, no qual falava Miguel Díaz-Canel, é o atual primeiro secretário do Partido Comunista Cubano, o capo dos comunistas cubanos, que substituiu Raul Castro no comando dos comunistas da ilha caribenha. Ele admitia claramente, gente, foi isso que me chamou a atenção, a existência de manifestações de cubanos rebelados contra o regime, principalmente em Santo Antônio de los Baños, que é uma cidade pequena situada na província de Artemisia, onde fica também a capital Havana. Olha, gente, para um líder de Partido Comunista, que é um regime que costuma censurar a informação, admitir que há rebelião popular contra o regime nas ruas de Cuba, a coisa deve ser séria. Em seguida, Daniel Díaz-Canel convocou os comunistas, as milícias do Partido Comunista, para enfrentar aquilo que eles chamam de os contra-revolucionários nas ruas de Cuba. Vejam aí as imagens da rebelião. Como vocês podem ver, o povo se rebelou a partir de Santo Antônio de los Baños, mas tem aí imagens de Havana, um prédio aí muito parecido com o Capitólio em Washington, nos Estados Unidos, é o parlamento cubano, certamente foi construído na época em que os comunistas ainda não estavam no poder, é uma réplica do Capitólio americano em miniatura. Muito da cidade de Havana de hoje, né, apesar de estar em ruínas, lembra as ruas e avenidas e alguns prédios de Miami. Então vocês podem ver aí que a população sai às ruas se rebelando. Parece que o epicentro da coisa foi realmente Santo Antônio de los Baños, mas a internet em Cuba, uma internet extremamente precária, gente. Quando eu estive em Cuba em 2015, praticamente ninguém tinha smartphone e a internet só era acessível nos grandes hotéis, né? Os hotéis predominantes em Cuba são hotéis de redes espanholas, que tem lá 51% de participação societária do governo cubano, 49% do investidor estrangeiro. Então tem alguns desses grandes hotéis em Havana e 56 desses grandes hotéis estão em Varadero, que é uma península paradisíaca aqui, cerca de 700 metros de largura por 20 km de comprimento, onde tem nada mais nada menos do que 56 resorts dessas redes espanholas.
Então, exceto nos hotéis, onde havia uma internet cara e de baixa qualidade, em alguns próprios públicos, o cubano em 2015 praticamente não tinha acesso à internet e não tinha smartphones. Eram raras as pessoas que tinham algum smartphone e era comum a gente ver os cubanos se aproximando dos hotéis para ver se pegavam uma beirada do Wi-Fi do hotel. Eles ficavam pedindo a senha do Wi-Fi dos turistas para ver se conseguiam se comunicar com seus parentes fora de Cuba. Essa era a situação. Aliás, não pediam só senha de Wi-Fi, pediam para a gente doar papel higiênico, aqueles kits de sabonetes e produtos de higiene dos hotéis. O povo ficava rondando ali os hotéis, pedindo isso para os turistas ou oferecendo serviços, tá? Prostituta, traficante, alguns motoristas de táxi ali querendo pegar passageiros. Se você pega um turista estrangeiro pagando em dólar e em euro, às vezes o turista contrata o motorista de táxi para seguir com ele 1, 2, 3 dias fazendo tours pela ilha. É um jeito deles ganharem uma boa grana, porque o dinheiro cubano não vale nada. É como os bolívares venezuelanos, o peso cubano não vale nada. O salário que o trabalhador cubano recebe é neste peso cubano e o dinheiro que circulava naquela época entre turistas, me parece até que foi extinta essa moeda, foi unificado o peso com o cuc, que eles chamam, que era uma unidade de referência monetária equiparada ao euro e ao dólar. Então o turista chegava lá, entregava seus euros e seus dólares para as casas de câmbio do governo e recebia cucs, que é uma moeda de maior valor. Então o cubano pobre, quer dizer, o que não é funcionário público, e mesmo os que são funcionários públicos, eles estavam loucos para sair do trabalho do expediente e vir para a rua ver se arrancavam alguma graninha dos turistas, né? Motoristas de táxi e algumas atividades privadas autorizadas. Quer dizer, quando o comunismo faliu e o regime perdeu o apoio da União Soviética, da extinta União Soviética, o governo cubano liberou algumas atividades privadas de pequeno porte, tipo cabeleireiro, motorista de táxi, alguns restaurantes. Os restaurantes lá chamam-se Paladar, por inspiração numa novela da Globo antiga, da Regina Duarte como principal atriz, que tinha um restaurante chamado Paladar. Então esses restaurantes que são mistos, né, privados e públicos, alguns são privados, muito precários, gente, muito precários, eram das poucas atividades econômicas que o povo cubano tinha direito de fazer como iniciativa privada. O resto tudo eram funcionários do governo recebendo uma miséria na moeda local. Então, o cubano, gente, a família cubana, ela mora em prédios precários, caindo aos pedaços dos anos 30 e dos anos 40. Vocês imaginem que Cuba tem cerca de 10 milhões de habitantes, mais ou menos 7 milhões vivem em Havana. É uma cidade linda, gente. Se não fosse assim corroída, destruída pelo tempo, pela incapacidade do regime cubano produzir riqueza, alimentar e dar condições de vida para aquela população, seria um lugar lindo para se viver, clima caribenho e tudo mais. Mas o fato de que o cubano vive amontoado nesses pardieiros faz o quê? O cubano usa a casa para dormir, porque o espaço é muito restrito. Dormem no mesmo espaço físico dos avós aos netos, passando por pais, filhos, tios, sobrinhos, famílias enormes dormindo dentro de espaços físicos limitados e caindo aos pedaços mesmo. Às vezes desmorona uma fachada, desmorona uma sacada, desmorona uma casa daquelas em cima das pessoas. Então o cubano, principalmente o cubano de Havana, ele passa o dia na rua, clima caribenho, de vez em quando uma chuvinha, mas não tem frio. Então, e o transporte público, horrível, o cubano caminha. O cubano de Havana ele é magro, porque ele come pouco, se alimenta pouco, e caminha muito. Nesse aspecto faz muito exercício físico, não por gosto, mas por necessidade. Então agora vocês imaginem o seguinte: pandemia, doença, e o governo confina essas pessoas. Manda fazer lockdown, fechar essas poucas atividades econômicas que são fonte de sobrevivência alternativa da população.
o turismo secou, as fontes de renda alternativa são parcas, a crise econômica deve ter afetado a capacidade do governo alimentar a população, e alimentar, eu digo aqui, alimentar muito mal, gente. O cubano recebe lá um vale pão, vale farinha, vale sal, vale azeite, vai lá numas lojinhas do governo onde esse dinheiro que não vale nada é aceito, compra umas cotas de alimentos que não duram uma semana, dependendo da família, dura 3, 4 dias. Portanto, se o cubano não consegue fonte de renda alternativa, ele passa fome o resto do mês. Existe ali um mercado negro, quer dizer, gente que vive no campo, vende ovo de galinha, frango, porco por baixo dos panos, tem todo o mercado negro, como é característico desses regimes comunistas, mas é uma situação de miséria e de fome. Então, quando veio essa doença e o governo comunista impôs o lockdown, o isolamento das pessoas, eu imagino que a pobreza e a fome devem ter se exacerbado ainda mais. Porque o sistema de controle do Partido Comunista sobre a sociedade é impressionante, gente. Eles têm um controle por bairros. Tem membros do Partido Comunista, espiões, infiltrados em todas as comunidades, em todos os bairros, em todas as vilas onde o povo vive. Pra vocês terem uma ideia, se você tem uma pequena propriedade rural lá onde tem galinhas, porco, uma vaca, morre um terneiro, sei lá, atropelado na estrada, daqui a pouco a carniça do terneiro desaparece, que o povo descobre, vai lá e carneia e dá sumiço no bicho. Eu recebi relatos de cubanos dizendo que isso acontece. E o coitado do dono do sítio vai dar explicação para o governo. Onde é que foi parar aquele terneiro? Quantos ovos você produziu? Entrega os ovos aqui para o governo. É um troço meio medieval. Os caras são escravos do sistema. E, obviamente, as pessoas desviam. O sujeito é pescador, ele desvia os peixinhos. O sujeito cria galinha, desvia os ovos, desvia os frangos para vender por fora, e o cubano vai se virando, vai vivendo dessa maneira. Mas numa situação de fechamento da economia, de confinamento da população, sem que haja imunização, porque Cuba não teve dinheiro para comprar imunizantes de laboratórios estrangeiros. Agora está ficando pronto o primeiro imunizante produzido pelo governo cubano, ou seja, nós já estamos aqui com essa doença há 1 ano e meio e recém começaram a imunizar a população. E mesmo assim dizem que o governo cubano está exportando o imunizante deles para o Irã e para outros países aliados de Cuba. Então a população deve estar morrendo. Por que isso é importante, gente, né? Porque isto explica como é possível um regime ditatorial que está lá desde 1959, com controle absoluto da população, que num ambiente de escassez como esse consegue facilmente corromper espiões nos bairros, né? Quer dizer, falta tudo, então o governo oferece, compra os dedos duros, né? Então, para a população ter se rebelado contra o regime, como se rebelou, é porque a situação está feia, gente. E a internet teve os seus serviços ampliados. O governo americano meteu pressão lá, isso é depois de 2015, não é a situação que eu vivenciei em 2015, a informação que eu tenho, porque eu mantive contato com pessoas de Cuba aqui, vou manter aqui em sigilo, não vou revelar para não comprometer as pessoas lá, caso esse vídeo circule, as pessoas possam ser descobertas, né? Mas por pressão do governo americano, serviços de internet foram ampliados lá. E o turista, quando vai para lá, leva coisas, né? Eu mesmo, quando eu voltei para o Brasil, teve amigos meus que foram a Cuba e eu mandei roupas, tem gente que leva celular velho, leva as coisas lá. E assim o povo cubano vai tendo acesso a essas coisas que os turistas levam e doam para eles. Então, muito smartphone velho de turista foi parar na mão de cubano, e isto provocou lá um fenômeno parecido com o que aconteceu aqui no Brasil no impeachment da Dilma, na Primavera Árabe, na Ucrânia, no Egito, em que naquela época as redes sociais tinham um grau de liberdade muito maior e as informações sobre a rebelião que estava acontecendo em Santo Antônio de los Baños percorreram Cuba inteiro e a rebelião passou a acontecer em todas as cidades, pelo menos em grande parte das cidades principais de Cuba, como a gente pode ver pelas imagens que eu mostrei aí no início do vídeo. O que eu constato, gente? E do meu ponto de vista, será que agora o regime cubano cai? Acho difícil dizer, mas esses caras desenvolveram uma tecnologia de controle
da multidão, que é das coisas mais maquiavélicas que já existiu. Por exemplo, como é que os chineses, como é que o Partido Comunista Chinês massacrou o povo chinês na Praça da Paz Celestial? Eles chamaram soldados mongóis. Então a China é um império muito grande. Antes da China se tornar um império, os povos de diferentes regiões da China guerreavam entre si. Então no passado, mongóis matarem habitantes de Pequim ou vice-versa era comum. Então hoje em dia o Partido Comunista Chinês chamar mongóis para combater a população de Pequim é uma coisa tranquila. A Rússia, por exemplo, até onde eu sei, tem um exército que é composto de muçulmanos, talvez com a mesma finalidade. Aliás, dentro da China, inclusive, tem províncias muçulmanas também. Então, Cuba é muito pequena, assim como a Venezuela. O que o regime venezuelano fez para reprimir o povo venezuelano? Levou soldados cubanos para dentro da Venezuela, porque você não chama um exército do próprio país para tirar contra o seu próprio povo. O exército de qualquer parte do mundo é treinado para defender o povo contra o inimigo externo. Em vários países do mundo, ao longo da história, quando houve rebelião popular contra regimes ditatoriais e o regime ditatorial manda o exército atirar no povo, é muito comum acontecer de os soldados se virarem contra os oficiais. Em vez de atirar no povo, se insubordinam contra a hierarquia militar e atiram nos próprios oficiais e terminam ajudando o povo a derrubar o regime. Então, como é que fazem os comunistas? Quer dizer, os cubanos foram ajudar Maduro a atirar no povo venezuelano. Eu não duvido que os cubanos venham a chamar militares venezuelanos para atirar no povo cubano. Sem contar que as imagens que correram pelo mundo antes de o regime cubano cancelar a internet, ou seja, já não temos mais notícias a não ser de correspondentes internacionais usando telefonia via satélite ou eventualmente algum sistema escasso lá de vazamento de informações, não sabemos mais o que está acontecendo, mas eu cheguei a ver imagens de policiais cubanos e de civis cubanos, civis entre aspas, né? Deviam ser milicianos do Partido Comunista enfrentando a população rebelada nas ruas. Então, isso garante uma imagem, né? Imagem do Partido Comunista Cubano de que o sistema socialista estaria sendo defendido pelo povo nas ruas, porque afinal de contas é povo contra povo, né? Marketing, na verdade, é uma tecnologia de controle social, maldade, né? Eles mandam as milícias do Partido Comunista, gente armada, mas vestida a paisano, atirar na população, bater na população para tentar conter a rebelião. Como eu disse, o controle social do regime político cubano não é brincadeira, gente. Eles têm gente infiltrada em todos os bairros, as comunidades, na comunidade rural, tem um sistema de informações, a capacidade deles resistirem é muito grande, estão lá desde 1959. Vocês veem que o regime venezuelano, que é muito mais recente, apesar de todos os pesares da miséria, das rebeliões que houve da população venezuelana contra o regime, resistiu, entre outras coisas, porque tinha apoio dos militares cubanos. Acredito que a mão reversa vai acontecer. Militares venezuelanos devem vir a Cuba ajudar a sustentar o regime. De qualquer maneira, o último detalhe do meu comentário de hoje, certamente essa situação é muito ruim para o PT. Se vierem de novo mais notícias de rebelião popular em Cuba contra o regime socialista, o PT vai ter que se explicar na eleição aqui. Afinal, os petistas sempre defenderam o regime venezuelano, o regime cubano, mandaram dinheiro lá para o Porto de Mariel em Cuba, mandaram dinheiro para o metrô de Caracas, né? A Venezuela está meio esquecida, meio fora da mídia, e emergir no noticiário mundial e brasileiro a informação de que o povo de Cuba está se rebelando contra aquela maravilha que é o socialismo, certamente cria sérios problemas para a candidatura do Lula e do PT aqui no Brasil. Deus queira que o povo cubano consiga se livrar daquela ditadura e que nós, na eleição de 2022, consigamos impedir dos ditadores do PT voltarem ao governo brasileiro.
Deus queira. O comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também no meu canal do Telegram e no meu canal da cos.tv. E aproveita que o vídeo está acabando antes que você esqueça. Pinga um pix aí no canal, ok? Obrigado a você que já doou e obrigado também a você que vai doar. Até o próximo vídeo.